Quando Antônio Cândido, crítico literário, perguntou a Guimarães Rosa sobre o socialismo, ele disse: "É claro que eu gostaria que as pessoas fossem felizes, que houvesse igualdade para todos. Mas isso não é o problema fundamental do homem. O problema fundamental do homem é saber se Deus existe." Hoje nós aqui da Literatas TV vamos analisar essa grande obra da nossa literatura, Grande Sertão Veredas. Eu sou o Caio. Sou o John. Bom, antes de falarmos do enredo do Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa, é importante deixar claro que a estrutura da obra não é linear. Ela se passa com bastante divagações, situações do passado, do presente e futuro sendo narradas de uma forma não linear, como eu disse, desconexa. Por isso, a gente vai fazer um resumo do enredo, colocando esses fatores cronológicos na ordem, mas depois falaremos mais sobre a estrutura da obra. Aí falará sobre o enredo agora. A primeira parte do livro, Lennon, começa com o Riobaldo contando suas questões filosóficas, divagando, um devaneio sobre questões importantes de natureza humana, como Deus e o diabo, a possível existência de um e de outro, e ele fica nesse vai e vem, nessa refacção, que é a primeira parte do livro. Isso. Já na segunda fase da obra, na segunda parte, Riobaldo começa a contar a história a Quelemem. Então, Lennon, a partir dessa segunda parte é um pouquinho mais organizada e fica até assim, a leitura passa a ser até um pouco menos hermética, porque subentende-se um arratário, né? Que depois a gente vai saber que é o Quelemem. Então daí que realmente começa o acontecimento, ele se afasta um pouco das questões filosóficas, daqueles devaneios, e ele começa realmente a narrar a história, até de certa forma cronológica. Na sua adolescência, Riobaldo conhece Reinaldo, que era um menino assim, um tanto diferente, né? E eles só se reencontrariam bem mais tarde. E a mãe de Riobaldo morre, aí ele vai para uma fazenda e acaba se envolvendo no cangaço, ele é introduzido no cangaço. Então, aí a partir daí, com essa introdução no cangaço, Riobaldo começa a viver uma vida de aventuras e a vagar pelo Grande Sertão, né? Da norte de Minas, da Bahia e alguns trechos de Goiás. A obra retrata esses espaços. E nisso eles começam a desbravar o sertão e falar muito sobre algumas questões assim regionais. É interessante você falar regional, Lennon, porque realmente o Guimarães Rosa ele é conhecido por falar ali da vida do cangaço, do regionalismo do sertão. Mas, no entanto, a obra de Guimarães Rosa, ela transpassa o regionalismo. Ela não é simplesmente... o crítico literário Antônio Cândido chegou inclusive a dizer que na obra do Guimarães Rosa, a questão do regionalismo não traz uma peculiaridade como se fosse um homem da cidade que entra em contato com uma nova cultura, com algo diferente que parece até ser de outro planeta. Pelo contrário, é por meio dos neologismos que ele cria, por meio do cangaço, dessa imagem que é estritamente ligada à linguagem, essa criação desse universo que é o sertão, que faz com que ele se torne universal. Então, é regional, sim, mas é mais mais um ingrediente da obra do que uma questão limítrofe. Sim, é engraçado, porque muito se discute pela obra se tratar os jagunços, essa, digamos assim, luta de classes, mais ou menos, enfim, contra o exército, e toda essa questão do cangaço, né? Então tem muitas pessoas que leem a obra e pensam que ela se trata sobre isso, justamente sobre comunismo e etc. Mas enfim, isso não tem nada a ver, até porque o autor na narrativa não fala nada sobre isso, não coloca nada sobre isso. A obra mesmo é universal, ela fala sobre o homem, suas angústias, seus medos, suas tristezas, seu amor, e a questão do sertão é só mesmo um universo mítico que está ali, que deixa a obra ainda melhor, deixa ela mais... E a forma com que ela é construída... Você fala que tocou na questão do mítico, né? O Guimarães Rosa, ele tem essa aura ao redor dele. E essa obra, Lennon,
evidencia um labirinto místico pela superstição, pelas crendices, pela coisa, e o próprio universo da obra diegética é composto como se fosse um labirinto, não é, Helena? Às vezes Sim. hermético. Sim, o labiríntico, essa questão do labirinto ele está presente na obra em várias coisas, até no título. Grande Sertão, veredas. Veredas são caminhos. Na história também cita veredas, mas não é só isso. O próprio sertão se torna um labirinto para toda a narrativa, para toda a história que está contando. Além disso, a forma que a história é contada, desfragmentada, com voltas do passado, do futuros e tudo mais, com divagações, também torna a narrativa, né, labiríntica. Então tem várias dessas questões que brincam com a questão de labirinto, né? Então, na segunda parte de conflitos, quando eles entram para o bando dos jagunços, acontecem vários conflitos entre eles, entre os jagunços, entre o exército e tudo mais. Ele acaba passeando de bandos em bandos, ele participa de uns 3 bandos diferentes, né, de jagunços, até que ele vai parar no bando onde o Reinaldo está, né, seu amigo de infância. Que aí Reinaldo revela a ele que ali naquele bando ele é conhecido como Diadorim, não Reinaldo. Então o Riobaldo passa a chamar o amigo só de Reinaldo quando estão a sós, mas perante o bando chama ele de Diadorim. E nisso eles começam a viver grandes conflitos, tem umas lutas entre uns jagunços e outros, e de todos os jagunços acaba sendo expulso, né? Ele é capturado e expulso, eles ficam em dúvida se vão matá-lo ou vão expulsá-lo, ele acaba sendo exilado para o sertão de Goiás, e nisso fica um período de tempo que a narrativa entra num menos conflitos, numa parte mais branda. Após esse período sem conflitos, Hermógenes, que fazia parte do grupo do bando de cangaço de Joca Ramiro, acaba traindo e matando o seu chefe. E daí tem início a segunda grande parte da obra, né, Leno? Uhum. A segunda grande guerra, que daí o que vai acontecer? O Riobaldo e Diadorim, eles vão decidir se vingar da morte do Joca Ramiro. E então eles passam por vários cenários, por várias situações. Muitas vezes cenários fictícios, né, Leandro? Sim, a obra mistura cenários, regiões, localidades reais e fictícias. Uhum. E a partir daí eles juntam todos os outros jagunços para caçar essa traição de Hermógenes junto com o Ricardão. Eles passam a ser conhecidos como Judas. Eles eram praticamente os braços direitos do Joca Ramiro, e eles traem para roubar o lugar deles no bando. E nisso os jagunços se juntam para combatê-los nessa grande guerra. E aí acontecem outras questões, a amizade de Diadorim e Riobaldo se estreita mais ainda, eles passam até mesmo a ter brigas, porque o Riobaldo começa a frequentar muito... Aquelas duas namoradas. Isso, as duas namoradas que ele tem. Né? A Otacília. Mas antes ele se envolve com uma prostituta, né? Isso, com uma prostituta também. E ela fica com ciúme, morrendo de ciúme. Então, e o Diadorim fica parecendo dar a entender que é ciúmes, né? E nisso, com essas relações estreitas, começa a surgir uma ponta ali de romance entre os dois. Isso é muito engraçado, a forma que o Guimarães retrata na obra. Enfim, passado tudo isso, eles estreitam um laço. Existia uma pedra, né, que era simbolizada, topázio, que era utilizada para simbolizar a união de duas pessoas. Inclusive Riobaldo tenta dar essa pedra para Diadorim, mas Diadorim acaba se recusando e diz que como eles estão indo para a última grande guerra, depois da guerra eles conversariam, né, para ele esperar. Tem até um momento na travessia do Rio São Francisco que vai atravessar uma parte do Rio São Francisco e tenta dizer, né, Lennon? Ela tenta dizer. O Diadorim tenta dizer alguma coisa, contar, que ele sempre parece que tem um grande segredo. E tenta contar isso pra ele, mas acaba não dando certo. Só que nisso, Riobaldo fica frustrado, não fica entendendo a recusa do amigo e tudo mais, e ele acaba mandando a pedra pra Otacília como promessa de casamento, antes da Grande Guerra. Então eles vão invadir uma fazenda de Hermógenes, que está na Bahia, eles rumam para lá para acabar com esse conflito. Falava-se muito que Hermógenes tinha pacto com o diabo, com o demo, com coisa ruim, e que somente... e Riobaldo passa a pensar que somente também tendo pacto com o demônio, ele teria a força necessária para derrotar o Hermógenes. Tanto é que ele vai numa encruzilhada, ele tenta fazer um pacto, e isso passa a ser um mistério da narrativa e uma questão do próprio personagem, se ele conseguiu ou não realizar.
Mas o que acontece? Depois desse pacto, desse suposto pacto, no outro dia, ele é até rebatizado, né, Lennon? Ele começa a ser chamado de Urutu Branco. Ele, como Urutu Branco, muda até sua personalidade. Ele fica mais agressivo, mais forte, mais valente. E, enfim, ele vai atrás do Hermógenes a qualquer custo, querendo vingança. Só que ele chegando nessa fazenda, eles não encontram, acabam sequestrando a mulher do Hermógenes e tudo mais, só que não encontram o bando dele. Então, na volta, quando eles estão passando por Minas Gerais, eles acabam encontrando o Ricardão, que é o braço direito de Hermógenes, e o bando do Reobaldo acaba matando tanto o Ricardão como todo o bando, e vingando em partes o Joca Ramiro. Só que aí ele já não tem mais esperança, decide voltar para casa e segue de volta, né, para sua terra. Só que no meio do caminho, coincidentemente, ele acaba encontrando o grupo de Hermógenes, e aí que acontece a grande batalha do livro, onde muitos de alguns são mortos e feridos. Inclusive, quem acaba sendo morto nessa época é o melhor amigo de Reobaldo, Diadorim. Na luta final, né? Na luta final. Na batalha final contra Hermógenes, Diadorim consegue matar Hermógenes, mas é gravemente ferido. E acaba morrendo. Sim. Daí Reobaldo, ele vai lá acolher o amigo, né? Vai lá. Sim, ele ficou muito transtornado com a morte. Ele fica inconsolável. E só não nesse deixa ninguém momento tocar o corpo do amigo. Isso é importante. Não deixa ninguém tocar o corpo. Ele mesmo que decidiu fazer toda a preparação para o funeral, para enterrá-lo. E começa então a trocar as roupas, né? Daí que Reobaldo acaba descobrindo que Diadorim era, na verdade, uma mulher. Uma mulher. Era filha de Joca Ramiro, que devido a algumas circunstâncias desde a infância decidiu se vestir de menino. Bom, e essa outra grande descoberta da história, né? Quando o Reobaldo descobre que Diadorim, seu amigo de infância, na verdade é uma garota, e aí ele passa a compreender um pouco mais sobre todo esse amor que sentia por ela. Porque antes disso, ele não sabia que ela era uma mulher. O Reobaldo acreditava realmente que Diadorim era um rapaz. E mesmo assim, durante a narrativa, ele já sabia que estava apaixonado e amava o amigo. Então a obra também de Guimarães Rosa acaba sendo uma das primeiras de tratar de uma forma natural o amor entre dois homens, né? A homossexualidade. E tem um trecho muito bonito, que é um dos meus favoritos da obra, que justamente fala isso. Antes do Reobaldo saber que Diadorim era uma mulher, ele falando sobre tudo aquilo que sentia. Ele narrando, né, para o interlocutor tudo aquilo que sentia acerca da amizade entre os dois. Eu vou lê-lo para vocês. Aquele lugar, o ar. Primeiro eu fiquei sabendo que gostava de Diadorim, de amor mesmo, mal encoberto em amizade. Foi de repente que aquilo se esclareceu. Falei comigo, não tive assombro, não achei ruim. Não me reprovei na hora, melhor a lembro. O nome de Diadorim, que eu tinha falado, permaneceu em mim. Me abracei com ele. Mel se sente a todo lambente. Diadorim, meu amor, como é que eu podia dizer aquilo? E como é que o amor desponta? Coração cresce de todo lado. Coração vige feito riacho, columiando entre serra e varjas, matas e campinas. Coração mistura amores. Tudo cabe. E eu? Como é que eu posso explicar para o Senhor o poder de amor que eu criei? Minha vida que o diga. Diadorim tomou conta de mim e de repente eu estava gostando dele em um descomum. Gostando ainda mais do que antes, com o meu coração nos pés. E dele o tempo todo eu tinha gostado, amor que amei. E daí então eu acreditei. Um Diadorim só pra mim. Tudo tem seus mistérios, eu não sabia. Mas, com minha mente, eu abraçava com o meu corpo aquele Diadorim que não era de verdade. Não era. Diadorim deixou de ser nome e virou um sentimento meu. Aquilo me transformava, me fazia crescer de modo que doía e prazia. Aquela hora, se eu pudesse morrer, não me importava. Eu direi ao Senhor que nem tanto é sabido. Sempre que se começa a ter amor por alguém, o amor pega e cresce. É porque de certo jeito a gente quer que isso seja. E vai na ideia, querendo e ajudando. Mas quando é destino dado, maior que o miúdo, a gente ama inteiriço, fatal, carecendo de querer. Amor desses cresce primeiro, brota depois. Tudo turbilindo, esperei o que vinha dele. De um aceso de mim eu sabia. O que compunha a minha opinião era que eu, as loucas, gostasse de Diadorim. No fim de tanta exaltação, o meu amor inchou, de empapar todas as folhagens. E eu, ambicionando de pegar em Diadorim, de carregar Diadorim em meus braços, beijar as muitas demais vezes, sempre. Abracei Diadorim com as asas de todos os pássaros. Diadorim é minha neblina. Amor é a gente querendo achar o que é da gente.
Muito bonito esse trecho. E como eu disse, ressaltando, ele nem mesmo sabia que o Diadorim era uma mulher, né? Ele ainda via como um homem, como um amigo, e mesmo assim ele sabia o que estava sentindo, o que estava amando, né? Mais uma vez, Guimarães Rosa sendo universal, né, Verão? Sendo universal, sim, falando de temas universais. O amor. E sobre o tempo e o espaço da obra, Lennon? Então, o espaço da obra, como dissemos, se passa no grande sertão aqui do interior norte, da parte norte de Minas Gerais, pegando a parte sul de Minas e uma ponta, os pedaços ali da parte leste de Goiás. Então se passa bem na região nordeste e centro-oeste ali também do nosso país. E o espaço, né, narrado na obra, o Guimarães Rosa utiliza muito de lugares reais, lugares que realmente existem. Como o Rio São Francisco. Como o Rio São Francisco, vários vales, várias aldeias, ele utiliza mesmo espaços reais. Mas também cria muitos outros fictícios. Mas mesmo esses fictícios, existem ainda lugares bem parecidos com o que ele descreve e narra e dá esses outros nomes. Justamente porque o próprio Guimarães Rosa, para escrever a obra O Grande Sertão Veredas, ele passou por uma peregrinação gigante. Ele visitou todo esse espaço, ele percorreu as regiões norte de Minas Gerais, a sul da Bahia, o trecho de Goiás. Ele fez entrevista com moradores da região, ele catalogou palavras e enunciados de todo mundo para criar seus Ele era famoso por ter cadernos, muitos cadernos, calhamaços, descrevendo espécies de pássaros, de plantas, e ele também fazia um trabalho ali como se fosse um sociólogo. Sim, sim, sim. O trabalho dele é fantástico. Toda a pesquisa envolvida para escrever O Grande Sertão Veredas culminou nessa obra grandiosa. Em relação ao tempo, em decorrer da narrativa, como dissemos, ele é predominantemente psicológico. Psicológico e não linear. Justamente porque ele divaga, ele se perde nos meios narrativos, ele começa a narrar o grande conflito logo na segunda parte do livro, mas ele volta para a infância, narra outro conflito, outra parte da vida dele, para somente no final contar o desfecho da Grande Guerra. Então ele divaga nos próprios pensamentos, é tudo muito complicado, labiríntico, como nós falamos. Mais uma vez a questão do labiríntico volta a permear a obra. Então, o tempo e o espaço é focado nisso. Não tem nenhuma menção em relação mesmo a décadas, a tempos mesmo, anos que se passam a história. E o tempo da narrativa é esse, é totalmente assim, labiríntico, perdido, psicológico, né? Mas sempre presente no tempo psicológico do narrador. O narrador da obra O Grande Sertão Veredas é autodiegético, o que seria quando o narrador está presente na história e narra a sua história por si mesmo. E, além disso, a narrativa é meio desconexa, como se fala. Ele sempre está se dirigindo a um interlocutor, que é o Quelemen, que, como a gente falou, que depois do decorrer da história ele aparece, né, para ouvir e ajudar o Reobaldo na sua narrativa mesmo, né, porque o Reobaldo tem umas ideias confusas, divagações e tudo mais. Então, em questão do narrador, o Reobaldo com certeza é o principal, né? E ele engloba essa questão, é ele que torna o livro universal, porque ele fala sobre as angústias do ser humano, né? Da humanidade, da crença entre o Deus e o diabo, questões muito místicas, né? De superstições e tudo, ele que carrega consigo essa grande universalidade da obra, esse peso dramático, né? Sim. Pelo narrador ser autodiegético, ele está, no momento que ele está rememorando e contando, ele está construindo aquele universo e está até modificando a sua maneira. A sua maneira, isso mesmo. E já o Diadorim, né, que depois ele se revela ser uma mulher, é um personagem assim também bem interessante, porque tem toda essa questão. Por mais que na narrativa fala que era uma criança diferente, que era um rapaz diferente dos outros jagunços, o Reobaldo deixou isso muito claro em alguns trechos. Depois da revelação que é uma mulher, a gente passa a entender um pouco mais os seus medos, seus anseios, suas preocupações, porque justamente ela decide se vestir como homem porque ela não quer levar essa vida que a mulher tinha na época, de se casar, ter filhos, construir uma família, por exemplo. Ela queria seguir o exemplo do pai dela, Joca Ramiro, e viver uma vida de aventuras no bando, e não gostava da típica vida da mulher da época. É interessante que numa passagem do livro, o Reobaldo diz que Diadorim tinha traços suaves, mas ao mesmo tempo era uma pessoa sisuda, uma pessoa muito séria, muito centrada. Quando os cangaceiros iam
farrear, vamos dizer assim, tanto é que o Reobaldo se envolve com uma prostituta, o Diadorim jamais participou dessas ações, dessas festividades, vamos dizer assim. E apesar de ser um grande jagunço, né? Reobaldo deixa claro que ela era um grande guerreiro, ela sabia lutar muito bem. Símbolo de mulher forte, já naquela época, né, Heleno? Sim, com certeza. Então a obra traz bastante nuances disso. Símbolos de mulheres fortes, as questões entre o amor entre os dois homens, enfim, mas não é isso, e o regionalismo, mas não é tudo isso que se destaca. O que se destaca mesmo é essa universalidade da questão entre Deus e o diabo, das crenças humanas, da necessidade de ter uma fé e acreditar em Deus, e de todas as angústias que todos nós, como seres humanos, sentimos. Qual a importância da obra? Por que ela é tão estudada e revisitada atualmente? E sempre, né? Sim. A importância da obra está ligada, eu acho que diretamente, além da questão do regionalismo, desses temas universais, a linguagem, né? Sim, a linguagem de Guimarães Rosa, ela usa e abusa de neologismos, mas não é uma simples invenção de uma palavra ou outra. É todo um idioma, uma linguagem que quase parece um outro idioma, né, Leno? Sim, é surpreendente. Não é à toa, como dissemos, ele passou por todos esses lugares narrados na obra, ele realmente teve um processo de pesquisa muito intenso. Então ele pegou diversas expressões idiomáticas, regionais, culturais, arcaísmos, juntou tudo isso com seu conhecimento de várias línguas, que ele era poliglota, falava diversas línguas, e criou neologismos, palavras, expressões, e a forma mesmo que ele conduz a narrativa com essa linguagem peculiar. Então pode-se dizer que o principal, a principal característica dessa obra é a linguagem? Sim, a principal característica, sim, em questão de forma e conteúdo, né, da forma é a linguagem, que é totalmente diferenciada, única e original, com certeza. E isso, justamente por isso que cai no vestibulares muito. Sempre a maioria das questões que caem no vestibulares é relacionada a linguagens, ao regionalismo, junto com a linguagem, né, que ele usa expressões regionais, arcaicas, para narrativa, sempre é mais pedido. Mas também a questão universal. Por o livro se tratar de uma obra universal da literatura mundial, não somente brasileira, ela é muito cobrada justamente por falar assim. Ele toca diversos pontos. Tem a linguagem, o regionalismo, a questão mítica e tudo mais. Só que o grande diferencial nessa questão da forma, como a gente falou, a linguagem, já o conteúdo é por versar, né, por narrar essas questões inerentes ao ser humano. Sim, Guimarães Rosa, ele sem dúvida é um dos mais capazes escritores da nossa língua. Ele, como você disse, ele era poliglota, mas ele era um profundo estudioso de outros idiomas, né? Ele estudava japonês, polonês, ele sabia ler um pouco de Esperanto, latim. Enfim, para ele não bastava apenas falar um idioma. Ele realmente queria estudar, estudava as regras, tudo que regia né, a língua em si. E por isso que ele teve um trabalho tão espetacular na linguagem, na composição da linguagem dessa obra. Uhum. E vamos falar um pouquinho sobre o Guimarães? Vamos sim. Bom, a gente estava comentando aqui antes, né, questão de que existe uma lista, né, como você comentou. Tava contando aqui. Existe uma lista dos 100 melhores livros feitos lá na Suécia, a Casa do Nobel. E Grande Sertão Veredas é o único livro brasileiro a integrar essa lista, para você ver a grandiosidade. Sim, se trata de uma obra de mais de 600 páginas. Então, imagina todo esse trabalho de pesquisa, linguagem, de tudo isso que a gente falou até agora, trabalhado de 600 páginas, se compara assim... Sem divisão por capítulos, sem divisão por capítulos. Se compara quase, digamos, ao Ulisses de James Joyce, né? Sim, Guimarães Rosa, pelo a sua empreitada de criação de linguagem, ele é equiparado a esses grandes autores, não é, Leno? Que trataram de temas universais e modificaram a linguagem. E sim, e que compuseram grandes obras, né, na literatura mundial. Então ele se equipara a todos os escritores. Como dissemos aquela vez no outro vídeo, apesar do nosso escritor favorito ser Machado de Assis, por todo o trabalho dele com o realismo e com os contos que são fantásticos, é inegável dizer que ele e o Guimarães Rosa estão assim pau a pau entre os melhores escritores da literatura brasileira. Sem dúvida. É interessante ressaltar que o Guimarães Rosa,
ele sempre foi muito estudado, ele vem de uma família rica, não é, Lennon? Ele se formou em medicina, exerceu a profissão, ele foi diplomata, ele teve inúmeras profissões. E assim, um tremendo intelectual, mas na verdade o cenário que ele contava é o que ele via, não exatamente o que ele vivia, não é, Lennon? Tanto é que ele fez, vamos dizer assim, esses laboratórios. Sim, era a pesquisa dele, o estilo de vida que ele tinha, o estilo de vida não, o contexto que ele nasceu socialmente permitiu ele fazer tudo isso. E é uma das grandes comparações que eu faço, ele voltando mais uma vez ao Machado de Assis, como eu admiro os dois escritores, acho que a obra de ambos são fantásticas, na questão de forma mesmo, Guimarães Rosa sobressaiu, apesar de eu achar que o Machado de Assis era um excelente dominador da língua portuguesa, né? Mas é uma questão de paralelo justamente isso, né? Engraçado, o Machado nasceu num contexto totalmente mais pobre, com certas dificuldades, e acabou crescendo, escrevendo sobre a burguesia, digamos assim, por mais que seja de uma forma ácida, com humor negro e tudo mais, e crítica social. E já o Guimarães Rosa já cresceu numa família mais burguesa. Guimarães Rosa, abastado, fala sobre os jagunços. Fala sobre os jagunços. A gente tava conversando mais cedo, e eu me perguntei se o Guimarães Rosa ele trata do tema universal, se é porque o tema socioeconômico não interfere, mas não é isso não, né? Não. A gente chegou à conclusão que não é isso, porque os grandes escritores, Machado mesmo, como você acabou de falar, os grandes escritores, independente de sua condição, eles se preocupam com os temas universais. Com certeza. Eles pintam sua aldeia, mas... Sim, ele deixou as suas marcas na obra. A questão do regionalismo, toda a brincadeira com a linguagem, os neologismos, as expressões que ele queriam, a questão mítica, né, da nossa cultura brasileira, né, sertaneja, e tem tudo isso na obra. Mas isso não é o fundamental. Fundamental mesmo é a questão universal mesmo. E quem acha... nossas crenças. Desculpe. E quem acha que o Guimarães Rosa era uma pessoa arrogante, ou que parecia ser uma pessoa assim, está tremendamente enganada. Porque há muitos relatos de haver um abismo entre a obra e o autor, vamos dizer assim. Ele poderia ser, às vezes, hermético, ou muito inteligente, muito intelectual, às vezes inacessível, mas não, era uma pessoa, assim, que parecia um homem simples. É o que diziam sobre ele, que era simples de chegar, tomar um café e conversar com ele, né, meu? Sim, com certeza. É engraçado que é triste, né, porque ele adiou tanto receber o seu lugar na Academia Brasileira de Letras, né, que ele tinha medo, já devido à sua idade, de se emocionar assim, né, que ele acabou recebendo, né. Recebeu 4 anos depois. 4 anos depois. Ele decidiu receber, mas... 3 dias depois ele acabou falecendo, né, acabou morrendo. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Não se inscrevam no nosso canal, ativar o sininho de notificação para ficar por dentro de todos os nossos novos vídeos e conteúdos. E agradeço mais uma vez por ter ficado assistindo o vídeo até o final. Até a próxima. Até a próxima.